Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou o Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é o professor Wallace Corbo. O professor Corbo é doutor e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi professor visitante da Escola de Direito de Harvard, é professor da FGV do Direito Rio e está aqui conosco para discutir um tema muito importante que envolve basicamente os direitos das populações periféricas, os moradores das favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, mas que é extensível, eu imagino, professor, a qualquer situação de violência que esses moradores em qualquer lugar do Brasil enfrentam, especialmente, estamos falando do Rio de Janeiro, do caso da violência policial. Vamos começar, professor Wallace, com o tema da DPF 635, a arguição de descumprimento do preceito fundamental, que o Supremo Tribunal Federal determinou, determinando, enfim, que a polícia suspendesse, interrompesse as operações em favelas no Rio de Janeiro durante a pandemia. Você podia nos explicar melhor, primeiro, como surgiu essa DPF? O que antecede a formação dessa ação? Eu imagino que haja uma articulação anterior a ela, né? Como é que ela se forma e por que razão ela acabou sendo emitida? Olá, Marcos, é um prazer estar aqui no Atitude TCE Entrevista. Muito obrigado por me receber. A DPF 635, essa ação que foi ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal, ela é ajuizada num contexto de, nós podemos dizer, de crise ou de ápice de um processo que vem se intensivando no Rio de Janeiro ao longo dos anos, que é um aumento da letalidade policial, especialmente no contexto das operações que são realizadas, especialmente em favelas, em comunidades periféricas no Rio de Janeiro. Essa é uma realidade que nem sempre é conhecida plenamente fora do Rio de Janeiro, porque é uma realidade que é muito específica ao Rio e que em algum grau se repete no Brasil inteiro. São Paulo tem uma situação que às vezes se assemelha, mas em que nós vimos no Rio de Janeiro, em 2009, nós chegamos a um número de mortes em operações policiais de aproximadamente 1.500 pessoas. É como se em 2019, entre 2018 e 2019, tivessem morrido 5 pessoas por dia no Rio de Janeiro por conta de operações policiais. E entendendo que essas pessoas são crianças, né, a gente lembra de alguns casos que foram nacionalizados, o caso da menina Ágata, que morreu indo para a escola, foi morta, né, numa operação policial, por conta de uma operação policial indo para a escola. O menino João Pedro, que faleceu depois do ajustamento da ação, mas foi um menino que morreu dentro da sua casa, numa favela, crianças sendo mortas por conta dessas operações, pais de família, mães de família morrendo nessas circunstâncias. Foi necessário olhar para o que era possível ser feito nesse contexto, num contexto como o do Rio de Janeiro, em que a política de segurança, nós conhecemos a realidade do Rio no âmbito nacional por conta dos filmes, do Tropa de Elite 1, do Tropa de Elite 2, e o que muitas vezes nós não conseguimos visualizar é como que a segurança pública no Rio de Janeiro ela não é estruturada a partir de determinados objetivos. Ninguém sabe, e ninguém mesmo, esse ninguém sou eu, Wallace Corbo, mas também as instâncias políticas que devem pensar a segurança pública não têm com clareza quais são os objetivos imediatos da política pública de segurança do Rio. Como que se efetiva essa política pública de segurança? Hoje em dia o que nós temos no Rio de Janeiro é uma política dispersa, é algo que não é organizado a partir de requisitos técnicos e é uma lógica de combate à criminalidade puramente firmada em cima do enfrentamento. Ou seja, todos os dias saem policiais que têm família em casa, que podem nunca mais ver essa família, saem policiais dos batalhões que eles ocupam para ir a uma favela, trocar tiros com bandidos, porque há bandidos nessas favelas, eles trocam tiros com esses bandidos. A população que mora nessas favelas, elas muitas vezes são vitimadas por isso, fisicamente ou psicologicamente. O policial sai da favela e no dia seguinte ele volta para fazer mais uma vez esse enfrentamento, sem se saber exatamente quem se quer prender, o que se quer conseguir, o que se vai fazer. Então a lógica dessa ação, no fim do dia, é organizar de uma maneira racional a política de segurança a partir do STF. Não o STF determinando o que deve ser feito,
mas o STF, de certa forma, desestabilizando essa normalidade que nós temos. Qual é a normalidade que nós temos? Uma política de segurança ineficaz, ineficiente e que não é regularmente organizada e não é controlável socialmente. Então, o pedido da DPF, o objetivo da DPF no fim do dia, é que o Estado do Rio de Janeiro ele seja capaz de repensar sua segurança pública para preservar as vidas das pessoas que morrem por conta dessas operações, e eu estou falando dos moradores de favela e dos policiais também, e de pensar também em objetivos de inteligência, investigação, que sejam inseridos no campo da política pública, exatamente para nós termos uma política pública de segurança que não seja feita só na base do que algumas pessoas iriam chamar de enxugar gelo, trocar tiros todos os dias sem grandes finalidades no final. Efetivamente, uma política de segurança que seja capaz de reduzir o número de mortes, reduzir o número de crimes num estado que é tão complexo como o Rio, porque envolve tantas formas de criminalidade, desde o tráfico de drogas, que é uma forma super conhecida de criminalidade, até as milícias, que são uma forma de criminalidade que vem, infelizmente, das polícias e que são uma forma de exploração e de domínio de territórios aqui no estado, Marcos. Professor, uma coisa que chama atenção e que não deixa de ser curiosa e ao mesmo tempo assustadora, né, é que o cumprimento, vamos depois falar sobre eventuais descumprimentos da DPF no Rio de Janeiro, mas o cumprimento da medida, a partir do momento em que as polícias deixam de realizar durante a pandemia, por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, essas incursões, né, diárias, cotidianas às favelas, nós tivemos as taxas de homicídio do Rio de Janeiro despencaram. Houve uma enorme queda nessas taxas de homicídio, até porque grande parte dos homicídios praticados no Rio de Janeiro, em alguns casos, mais de um terço deles, dependendo da circunscrição, enfim, já são praticados por policiais, né, nesses confrontos que o senhor mencionava. Então, se eu tenho uma política que é completamente ineficaz, que não resolve o problema do tráfico de drogas, por exemplo, né, e eu tenho a produção de mortes que se repetem, incluindo mortes não só de suspeitos, mas também de pessoas que nada têm a ver com a história, como o senhor mencionou, essa conquista da redução do número de homicídios no Rio não parece já uma coisa suficientemente forte, né, para se valorizar essa DPF, ou para se repensar tudo o que está acontecendo na segurança pública? Isso é uma coisa muito importante, Marcos. Quer dizer, quem estuda segurança pública, especialmente no Rio, mas no Brasil inteiro, vai dizer que essas políticas de enfrentamento, elas não são eficazes. Elas não contêm o tráfico de drogas, elas não contêm os crimes, e é uma má forma de exercer segurança pública. Só que a verdade é que existe um medo generalizado de pessoas comuns e também das instituições de mudar. Porque existe um receio de que no dia que essas operações pararem de acontecer, o crime vai tomar conta. E o que a gente viu com essa decisão do STF, que foi a primeira nesse sentido, de suspender durante a pandemia as operações policiais, foi não só, como você mencionou, uma queda, salvo engano, em torno de 70%, 80% dos homicídios praticados, né, ao longo desse período, foi especialmente o período de junho a agosto, a setembro de 2020, não só caiu o número de mortes, mas quando a gente olha para os crimes violentos que foram praticados nesse período, não houve um aumento, na verdade houve uma estabilidade, até uma queda nesses crimes. Ou seja, paramos de fazer operações, que nós sempre achamos que era a única forma de se fazer segurança pública, e ao parar de fazer operações, não houve uma ampliação do domínio do tráfico, não houve nem uma ampliação do domínio da milícia, não houve ampliação de mortes, de homicídios, né, praticados em outros contextos, não houve uma ampliação de roubos. Então, as operações, o que elas fazem? Para que elas servem? Se elas não estavam contendo o aumento da criminalidade, elas estavam fazendo o quê? Então, é uma oportunidade interessante que pode ser utilizada pelas instituições para pensar em formas criativas, como você falou, de fazer segurança pública. Quer dizer, se aquilo que nós sempre achávamos que era a única forma de fazer, nós vimos que não funciona e não gera resultados, temos que olhar para outros instrumentos e para outras ideias. Professor, nessa linha de pensamento, de reflexão a respeito desse balanço da segurança pública no Rio de Janeiro, há notícia de operações policiais de qualquer natureza contra milícias no Rio de Janeiro? As polícias do Rio já se mobilizaram? Há uma estratégia de enfrentamento das milícias? Por que as milícias continuam aparentemente tão ativas, né? E tão presentes na cena do Rio de Janeiro como nós temos notícia? As milícias, esses grupos paramilitares que vêm a partir das polícias, às vezes de ex-policiais, às vezes de policiais atuais, hoje em dia no Rio,
são o maior problema de segurança pública do Rio de Janeiro. Só para a gente ter uma ideia, especialmente quem nos ouve e não conhece esse tema, hoje em dia a estimativa é de que em torno de 18%, 15% do território do Rio de Janeiro é ocupado pelo tráfico de drogas, e em torno de 30% a 40% é ocupado por grupos milicianos. E esses grupos são grupos que exploram serviços públicos, quer dizer, eles exploram o chamado gatonete, eles exploram venda ilegal de gás, eles exploram toda uma comunidade que é obrigada a comprar com esses grupos criminosos a custos muito elevados os seus serviços públicos, desde transporte, gás, luz, qualquer tipo de medida desse tipo. E o que tem se visto, Marcos, nos últimos anos, é que essas operações que não parecem ser coordenadas a partir de nenhum ideal de segurança pública, porque elas não se coordenam para produzir resultados. Essas operações acontecem, têm acontecido, especialmente em locais que são dominados pelo tráfico de drogas. E muitos pesquisadores vão sugerir que isso acontece porque existe, de fato, no Rio de Janeiro, uma mistura, que é uma mistura tóxica entre a criminalidade e as polícias. Eu não estou dizendo com isso que todos os policiais são criminosos, eu estou dizendo que no âmbito das polícias surgiu uma forma de criminalidade que são as milícias. E se essas milícias elas se encontram, por vezes, em posições até diretivas, em posição de tomar decisões, elas podem se valer das polícias, inclusive dos bons policiais, como forma de domínio do território. Quer dizer, a milícia vai lá, se organiza, porque eles são organizados, inclusive politicamente, se organiza de forma a direcionar essas operações, que também não são bem estruturadas, para lugares onde o tráfico domina aquele território, de forma, inclusive, a expulsar o tráfico. E o que nós temos visto é que, uma vez que o tráfico é expulso, muitas vezes, grupos milicianos vão e ocupam esses espaços. Então, existe sim, há indícios sim, não só de que as operações policiais se concentram em áreas dominadas pelo tráfico de drogas, como também há indícios de que, uma vez que essas operações são realizadas, grupos milicianos, que são vários, eles ocupam os lugares que antes eram ocupados pelos traficantes que foram expulsos ou mortos, enfim, a partir dessas operações policiais oficiais. Então, é um cenário que, de fato, preocupa por conta dessa imbricação, dessa relação entre esses grupos criminosos e as forças de segurança. O que o senhor está dizendo, se eu bem entendi, é que nós poderíamos ter, por trás de muitas dessas operações, ou da inexistência de uma estratégia mais definida, na verdade, uma estratégia não pública. Isso envolveria uma espécie de disputa do mercado, que hoje poderia estar em disputa entre traficantes e milicianos, né? As oportunidades de negócio ilícita poderiam estar por trás dessas estratégias aparentemente tão irracionais de operações nas favelas. Mas nós já tivemos no Rio de Janeiro, pelo menos uma tentativa, que na época foi muito valorizada, foi bastante assim até publicizada, a mídia deu uma grande atenção ao esforço representado pela estratégia das unidades de polícia pacificadoras, UPPs. Isso tudo, tanto quanto se percebe, se perdeu. Quer dizer, não há hoje mais ninguém que reivindique a herança das UPPs. O que aconteceu com essa experiência, professor? Por que as UPPs, que no começo pareceram apresentar uma novidade tão importante, logo se descobre, então, que elas não são essa resposta que se esperava? Marcos, essa é uma pergunta cuja resposta ela é complexa, mas a gente pode pensar algumas razões pelas quais o modelo falhou. A ideia da UPP, pelo menos principiologicamente, seria a ideia de criar um tipo de polícia cidadã nesses espaços. Mas o que a gente acaba vendo é que, em primeiro lugar, a UPP ela não veio com uma estratégia efetivamente de combate aos grupos criminosos. Houve uma estratégia, digamos, de expulsão dos grupos criminosos das áreas que eles ocupavam. Tanto é que, quando veio a UPP no Rio de Janeiro, muitos grupos criminosos, traficantes especialmente, eles fugiram, eles foram para outros lugares dentro do estado do Rio de Janeiro e ali permaneceram enquanto o tempo permitiu. Em segundo lugar, a gente tem um problema que é o fato de que as UPPs, onde elas foram bem sucedidas, e houve alguns lugares em que elas conseguiram reduzir de alguma forma a violência, elas não foram seguidas em nenhuma medida por um ingresso efetivo do Estado. E eu falo ingresso do Estado aqui numa lógica de prestação de serviços públicos e de efetivação de direitos fundamentais. Então, isso não houve um segmento da política das UPP de tal forma que alguns analistas vão dizer que as UPPs foram uma criação
relativamente temporária para uma retomada parcial do território pelo poder público, enquanto nós estávamos às vésperas também de alguns mega eventos e coisas desse tipo. Mas o fato é que, no longo prazo, entre a instalação das UPPs e o momento de declínio delas, não houve efetivamente o ingresso do Estado, uma leitura do Estado quanto às favelas, de que aquilo era um espaço de cidadania. E, evidentemente, esse modelo em algum momento ia sucumbir, e ele sucumbe de uma maneira muito relevante com o crescimento das milícias no âmbito das polícias. Porque aí eu tenho uma ocupação dos territórios já sem o tráfico de drogas, uma ocupação dos territórios pelo Estado formalmente, né, por policiais que estão ali nas UPPs, e isso facilita que esses grupos criminosos que integram, que são parte das polícias, eles consigam ingressar no vácuo deixado pelo tráfico de drogas e no vácuo também deixado pelo Estado, que só ocupa na lógica da força de segurança, não ocupa numa lógica de cidadania. Então, isso ajuda a gente a entender, pelo menos parcialmente, esse fenômeno, por essa substituição, inclusive, do tráfico de drogas por esse modelo que é um modelo de domínio pelas milícias. Muito bem. Professor Corbo, eu vou lhe apresentar agora uma frase, nós apresentamos sempre aos nossos entrevistados uma frase de atitude, queria um comentário seu a respeito dessa frase, o que ela lhe sugere. Uma frase bastante conhecida de Nelson Mandela. Diz ele, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. O que essa frase lhe sugere, professor Corbo? Marcos, essa frase me sugere que nós estamos num momento único, eu acho, no Brasil. Nós nunca discutimos tanto temas que dizem respeito a populações marginalizadas, a populações que têm seus direitos efetivamente negados. É muito fácil outrificar, transformar em outro um morador de favela. E é isso que muitas vezes a postura institucional e as políticas institucionais fazem. Quando, por exemplo, se presume que um morador de favela, ele provavelmente tem um vínculo com a criminalidade. Quando se presume que uma pessoa negra, ela possivelmente é uma pessoa criminosa. Quando se manifestam esses mecanismos que hoje a gente conhece, porque a gente vê isso muito, inclusive na imprensa, que é o problema do racismo como um todo. E isso está intrinsecamente imbricado com a questão da segurança pública. Por que nesses espaços as pessoas não têm direitos? Por que nós não nos preocupamos com as vidas perdidas nesses lugares, ou nós nos preocupamos por 2 minutos e depois nós tocamos nossa vida? Porque, de certa forma, nós aprendemos como sociedade a normalizar essas mortes, a normalizar que essas pessoas não tenham direitos. Mas se nós pudermos normalizar, e aí eu vou parafraseando a própria frase, porque se nós conseguimos como sociedade normalizar essa negação de direitos, normalizar essas mortes, nós também podemos aprender a rever esse olhar, a repensar o que nós vamos entregar, repensar o que nós vamos entregar para essas pessoas, como nós vamos entregar os direitos para essas pessoas e assim repensar as políticas de que nós estamos falando. Muito bem, muito bem. Eu queria, nessa linha, que o senhor pudesse nos descrever a respeito dessa normalização da ausência de direitos, né? O que faz com que no Rio de Janeiro, por exemplo, exista um fenômeno que me impressiona tanto, que é um fenômeno brasileiro, na verdade, não é do Rio, né? Que é essa insensibilidade diante de certas mortes, né? Eu fico pensando assim, em que país do mundo civilizado, em que país do mundo democrático crianças pudessem ser mortas com tanta frequência por balas perdidas, por confrontos com polícia e traficantes, enfim, como acontece no Rio, sem que houvesse uma crise nacional, sem que houvesse uma indignação nacional. E isso claramente tem a ver com o perfil dessas crianças, que são pobres, que são negras, enfim. Nessa linha de reflexão, o que o senhor pode nos contar sobre Jacarezinho? Qual a importância do que acontece em Jacarezinho, se houve ou não descumprimento da DPF, né? E o que de fato aconteceu lá? O que nós já sabemos agora, depois do impacto das primeiras notícias, depois de sabermos das primeiras mortes, enfim, o que já se sabe concretamente sobre o que aconteceu lá, professor? Ainda há muito a ser entendido, Marcos, sobre o que aconteceu no Jacarezinho. O que nós sabemos é que, primeiro, uma coisa que nunca ficou clara nessa operação era o que gerou essa operação policial. Porque a decisão do STF proíbe operações salvo hipóteses excepcionais. E nunca ficou claro quais eram essas hipóteses excepcionais que ensejaram a operação. O STF, inclusive, teve que determinar, o ministro Fachin precisou determinar o levantamento de um sigilo que foi decretado
pelas forças de segurança 2 dias depois da operação, ou seja, nós não tínhamos nem como ter acesso às informações sobre a operação, porque as polícias decretaram sigilo logo depois. Nós tivemos a morte de 28 pessoas na operação no Jacarezinho. Dizem as forças de segurança que 27 pessoas eram suspeitas de qualquer envolvimento com a criminalidade e uma pessoa era policial. Nós sabemos que essa operação foi a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. E aí é preciso, mais uma vez, fazer essa conexão que você fez muito bem com a insensibilidade e a normalização da morte. Nós nos acostumamos como sociedade a pensar as mortes numa operação como sucesso, porque uma pessoa que praticou um crime, ela mereceria receber a morte como resultado. O problema é que, do ponto de vista de segurança pública, a morte, até pensando em crime organizado, a morte ela é um resultado muito ruim em termos de eficiência, porque a morte só gera substituição e renovação ou daquele grupo criminoso ou por um novo grupo criminoso. Uma operação bem-sucedida é uma operação que consegue conter mortes e ainda assim apreender criminosos, se for o caso, apreender armas, apreender drogas, se for o caso, em que quantidade, quer dizer, proteger crianças, proteger as pessoas daquela comunidade. Isso foi tudo que aparentemente não aconteceu no Jacarezinho. Nós tivemos um alto número de mortes, nós tivemos crianças traumatizadas, houve uma morte que aconteceu na casa de um morador do Jacarezinho, que é uma favela extremamente marginalizada no Rio de Janeiro. Um policial entrou na casa de um morador em busca de aparentemente um criminoso e teria executado esse criminoso na cama da filha de 6 anos desse morador. Existe um trauma psicológico enorme aqui que vai talvez ser carregado por essa criança ao longo do tempo. Então, o Jacarezinho ele é um infeliz reflexo de uma política de segurança que permite essa quantidade de morte e, de novo, irracional, porque até hoje não se entendeu o que se pretendia com essa operação e o que quer que se pretendesse com essa operação, temos dúvida se nós obtivemos. O Rio de Janeiro não está mais seguro depois do que aconteceu no Jacarezinho, e provavelmente o Jacarezinho hoje em dia ele vive as pessoas que moram no Jacarezinho hoje em dia vivem num terror e vivem numa preocupação talvez até maior, se é que isso é possível, do que elas viviam antes. Então é mais uma vez uma normalização, infelizmente, da violência, da morte como política de segurança, gerando só insegurança e gerando só traumas, desde físicos até psicológicos para essa comunidade, Marcos. Professor, do ponto de vista da resposta do Estado democrático de direito a um evento dessa gravidade, dessa dimensão, de novo o mesmo tema, né? Eu não consigo pensar em qualquer outro país de democracia no mundo onde um evento dessa dimensão ocorresse sem que cabeças rolassem, sem que culpados fossem apontados, sem que houvesse uma rápida e pronta resposta do Poder Judiciário, por exemplo. Do ponto de vista da violência policial no Rio de Janeiro e no Brasil, né, especialmente essa violência letal, não lhe parece também que a resposta do Estado brasileiro, do poder público, acaba sendo conivente com esse tipo de violência, na medida em que os culpados dificilmente são apontados e quando são apontados, dificilmente são condenados? Ou eu estou exagerando, digamos assim, nessa avaliação? Marcos, você não exagera, e a resposta ao caso do Jacarezinho, na verdade, você menciona, né, os culpados serem responsabilizados. Mas para eu responsabilizar os culpados, eu preciso entender que houve um problema. E a resposta imediata do Estado do Rio de Janeiro foi de que não houve problema. No dia seguinte à operação, os secretários da Polícia Civil e Militar, eles deram uma coletiva de imprensa em que disseram que a operação foi um sucesso e que, na verdade, o que a sociedade civil, que os movimentos sociais apontam como violações de direitos humanos, seria quase como algum tipo de acordo ou conivência com a criminalidade. Então, o Estado do Rio de Janeiro não quer ver que tem um problema, ou não parece, institucionalmente, querer reconhecer que existe algum problema e acha que é um bom resultado eu ter morte, terror e negação de direitos nesse tipo de comunidade. Então, a resposta do Estado do Rio de Janeiro é a de que não tem problema. Se não tem problema, não tem responsabilização. A resposta do STF foi um pouco mais incisiva. Logo depois que ocorreu a chacina do Jacarezinho, o ministro Edson Fachin, que é o ministro relator da DPF 635, ele imediatamente levou a julgamento a discussão levada na DPF, que é a imposição ou não do dever ao Estado de elaborar um novo plano de segurança pública. Isso foi logo depois que aconteceu a chacina. O ministro Edson Fachin ele votou no sentido de obrigar o Estado a elaborar um novo plano de segurança diante desse caso, que foi um caso concebido numa lógica de atrocidade. Esse julgamento foi suspenso
por conta de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Então, de novo, nós não temos uma resposta institucional porque nós só tivemos um voto no STF. Mas talvez nós não tivéssemos esse voto 2 anos atrás. Talvez nós possamos visualizar aqui uma possibilidade de uma resposta que eu concordo com você, deveria ter vindo muito antes, porque se precisamos chegar a 1.500 mortes por ano para termos uma resposta, existe algum tipo de problema na nossa civilização brasileira, né? Na nossa moralidade pública nesse país. Sem dúvida, sem dúvida. De qualquer maneira, é claro que essa decisão do Supremo Tribunal Federal tem uma importância histórica, né? É a primeira vez no Brasil que o Supremo se manifesta dessa maneira. A decisão da DPF certamente vai fazer história, está fazendo história no Brasil, com todos os problemas que nós estamos aqui debatendo. Professor Wallace Corbo, foi uma enorme satisfação entrevistá-lo. O nosso tempo, infelizmente, terminou, mas queria passar a palavra para as suas últimas considerações para a gente poder encerrar aqui no nosso tempo programado. Por favor. Marcos, eu que agradeço, é muito importante nós falarmos sobre esse tema, a gente está num momento histórico no Brasil que permite que nós avancemos esse tema, e quem sabe, né, que discutindo em público, publicamente, trazendo esse debate para as pessoas refletirem, nós consigamos pensar o que nunca conseguimos, que é novas formas de fazer segurança, ver as pessoas como pessoas dotadas de dignidade e pensar como avançar direitos nesses espaços que hoje são espaços extremamente marginalizados e tão violentados pelo Estado e às vezes até pela sociedade. Então, só posso agradecer pelo convite e conte comigo em outras oportunidades para conversar sobre esse tema. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um Atitude TCE Entrevista. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Muito obrigado.